Esse é o primeiro de uma série de vídeos sobre minha viagem para o Japão. Como muita gente perguntou na intenção de ir, o primeiro será como se preparar para a viagem, custos e outras coisas mais. Escolher quando ir é a primeira grande questão. Eventos, shows, estação do ano, feriados, preço, muita coisa é influenciada pelo período de viagem. Tipicamente é mais caro viajar na alta estação e entre abril e maio. Mas se a diferença for pequena e você faz questão de tentar pegar a época de florescer das cerejeiras, não dá para evitar querer estar lá em abril. Viajar em junho só se você gostar de chuva. No meu caso, não me importava de pegar calor, contanto que não tivesse chovendo, e era importante estar por lá por dois eventos, o World Cosplay Summit e Comic Market, ambos ali no início de agosto em 2019. Tóquio é bem quente e úmida, suei um bocado andando por lá, mas valeu a pena. Mas se para você o que importa são coisas que estão lá o ano inteiro, pegar meses como março ou outubro pode deixar sua viagem sob uma temperatura mais amena e meses tipicamente com menos turistas por lá. Comecei pela passagem e é a primeira coisa que eu aconselho a adquirir mesmo. No caso, eu fui pela Etiópia, saindo de Guarulhos, fazendo conexões em Addis Ababa na Etiópia e em Incheon na Coreia do Sul, antes de desembarcar em Narita, na região metropolitana de Tóquio. Esse valor eu consigo comprando direto com eles. Tive que entrar em contato por e-mail e pagar via transferência bancária, ao invés de fazer o habitual das companhias aéreas nacionais, de comprar direto pelo site e pagar no cartão. Qualquer viagem que você fizer será longa, durando mais de um dia em rota, em alguns casos até 2. As opções mais comuns saindo do Brasil são com conexões nos Estados Unidos, Europa, Etiópia e Oriente Médio. Não existe voo direto. A não ser que você tenha interesse em particular de conhecer algum desses países, meio que tanto faz. Pessoalmente, eu iria pela mais em conta. O único, porém, é caso a opção seja via Estados Unidos, porque aí é necessário ter um visto de trânsito, o que aumenta os gastos, caso você não tenha um visto já para o país. Para os demais, não é necessário, até onde eu sei pelo menos, mas é sempre bom checar antes de comprar. Sobre valores, já cheguei a ver passagem custando até pouco mais de R$3.000, mas, dependendo de onde você saia e disponibilidade na época da viagem, pode custar até o dobro ou mais. E dependendo do tempo e dinheiro disponível, pode ser mais confortável viajar fazendo pernoite num dos países de conexão. De posse da passagem, é hora de ir atrás do visto. Isto supondo que você já tenha um passaporte. Caso não tenha, é bom arranjá-lo alguns meses antes da viagem, porque ele pode levar mais de um mês para ficar pronto. Atualmente, ele custa R$ 257,25 e normalmente é emitido na Polícia Federal de várias cidades do país e vale por 10 anos. Já o visto custa R$ 97 e vale para apenas uma viagem de até 90 dias. Ele deve ser feito no consulado do Japão e são poucos pelo país, e eles ainda dividem de acordo com a região. O consulado de Curitiba atende apenas residentes da região sul, então não adianta aproveitar uma viagem para São Paulo e tentar fazer por lá. Na página da embaixada há uma lista dos consulados existentes pelo país e onde deve ser feito o visto de acordo com a região de residência. Para quem pensa em ir mais de uma vez ao Japão dentro de 3 anos, há um visto de R$ 194 que permite múltiplas viagens ao país. No consulado, irão solicitar diversos documentos, incluindo o formulário de solicitação encontrado no site, foto recente, passaporte, documento autenticado de identidade, cópia de declaração do imposto de renda, cronograma da viagem e cópia da passagem. Daí a razão da passagem ser a primeira coisa a se comprar. Pode ser que peçam documentos adicionais. Quando eu olhei a lista, quando eu fui, dizia que precisava levar extrato bancário e investimentos que eu tivesse. Então é bom checar no site do consulado em questão para evitar a viagem perdida. No caso de Curitiba, o visto já sai no dia seguinte, e por algum motivo, a foto do meu visto fez bastante sucesso entre meus amigos. O cronograma de viagem que pedem pode ser alguma coisa bem vaga, como dizer que ficará o tempo todo em Tóquio. Eu cheguei a ir a Nagoya e depois voltei, então coloquei apenas 3 linhas no roteiro. O visto ele vale por pouco tempo, então é bom deixar para fazer já perto da viagem. Com a ida ao país já garantida, a ordem do resto a ser providenciado fica à sua escolha. Uma delas é adquirir moeda estrangeira. Se o câmbio de sua cidade não for mais alto do que o de Curitiba ou São Paulo, aconselho adquirir ienes mesmo. Muitas casas de câmbio pedem para ligar antes para providenciarem, pois são poucos locais que dá para chegar e fazer o câmbio na moeda japonesa. A outra opção que considero ideal
é levar dólares americanos, que são facilmente trocados por lá até em máquinas de atendimento automático, facilmente localizadas por Tóquio. Existe a possibilidade de usar Traveler Check, cartão de débito ou mesmo cartão de crédito, mas são opções mais caras e alguns lugares só aceita dinheiro mesmo. Levar real para lá só em último caso. São poucos lugares que negociam a moeda, como o Banco do Brasil, e a taxa costuma ser pouco favorável, perdendo bem mais que trocando em dólares. O quanto levar depende dos seus planos, mas aconselho levar quase tudo o que pretende gastar em dinheiro mesmo. Caso leve dólares, uma das melhores opções de câmbio que achei por lá foi o Sumitomo Mitsui Banking Corporation. As taxas são boas e acho que só uma casa de câmbio em Nagoya tinha uma taxa mais favorável. As máquinas automáticas são só para emergência, a diferença chega a torno de 5%. Providenciar a hospedagem é outro passo importante. Aqui o preço pode variar bastante e vai de acordo com a necessidade de cada um. Eu queria gastar pouco, mas ainda ter um mínimo de conforto e sossego, então optei por um hostel. Passei por 4 hostels durante minha estadia, o mais barato sendo em Tóquio, saindo cerca de R$ 70 por dia, e o mais caro, que era um estilo ryokan, saía uns R$ 150 o dia. Eu detalharei cada hotel que fiquei em vídeos separados mais pra frente. Há opções mais baratas? Mas era meio fora da minha zona de conforto. A mais barata é dormir na praça. É de graça, se bobear ainda acha uma torneira com água. Nem precisa ficar sem tomar banho por isso. Banhos públicos são a realidade no Japão, mas eu levei uma quantidade razoável de coisas, adquiri outras por lá e queria ter onde deixá-las. E alugar um armário não era uma boa opção no meu caso, porque aí o gasto com casa de banho e armário já se aproximava ou passaria do valor do hostel. Outra opção nesse estilo é dormir na área de descanso e de alguns lugares em particular. Dizem que tem um McDonald's que dá para ficar de boa. Outra opção é Mangá Café. Dá para dormir, costuma ter ar-condicionado, muitos oferecem bebida à vontade e tem comida barata. Num deles mesmo, peguei um prato de curry rice a 100 ienes apenas. De quebra, você ainda tem acesso a computador, internet, mas creio que não dê para tomar banho na maioria deles. E para ficar mais em conta que um hostel, é melhor apenas pernoitar por lá. As outras opções que conheço são hotéis e aluguel de casa ou quarto. Hotéis existem os tradicionais e os em cápsula. Os de cápsula, dependendo do hotel e dia, pode sair mais barato que o hostel. Consiste apenas de um cubículo, onde não dá para ficar de pé, mas tem espaço mais que suficiente para dormir. E colocar alguma bagagem junto, inclusive. Já os hotéis tradicionais costumam custar acima de R$ 200. Se não estiver viajando só, fica um pouco mais em conta e se tem mais privacidade. Já alugar um apartamento, quarto ou casa varia bastante, mas no geral costuma ser mais caro que um hotel. Mas claro, dependendo de quantas pessoas forem ou de quanta grana puder gastar, de repente é uma alternativa viável. A escolha passa por preço, conforto e grau de privacidade que se quer ter. Num hostel, você costuma dividir o quarto com outras pessoas. Eu não sou tão fã assim disso, mas em todos os lugares que estive, o pessoal tenta não fazer barulho e não teve ninguém roncando. Então consegui dormir decentemente, então valeu a pena para mim. Um hotel cápsula dá mais privacidade, embora menos espaço. Outra coisa importante na hospedagem é a localização. Como dá para imaginar pelo canal, eu fui lá para fazer turismo otaku. Então procurei um lugar que não fosse longe de Akihabara. Taito e Asakusa atendiam bem meus requisitos e fiquei em Asakusa, bem próximo de uma estação de metrô, de um local que dá para alugar bicicletas, a pouco mais de 3 km de Akihabara, 10 km de locais como Shinjuku e Odaiba, basicamente um dos locais mais centrais possíveis para os meus interesses. Por mais eficiente que seja o transporte público japonês, eu fui lá para estar nos lugares. O deslocamento é sempre perda de tempo para mim, e estar num local mais distante seria perder horas preciosas ao longo da minha viagem. E uma outra opção que usei foi dormir no ônibus. Eu fui e voltei de Nagoya, e a opção mais barata é ônibus noturno. Então economizei 2 diárias. Mas claro, não é algo lá muito confortável. Mas sendo apenas alguns dias e com intervalos para ficar em locais que me permitam tomar banho e dormir decentemente, acho bem tranquilo. Falando em transporte, essa é outra consideração a ser feita pré-viagem. Como eu disse antes, fiquei relativamente perto dos lugares que queria ir. Então poderia me deslocar a pé quando estivesse mais disposto e de metrô quando tivesse mais pressa. Mas Tóquio é uma cidade relativamente plana, e eu não gosto da ideia de gastar 2 horas diárias me deslocando.
e nem queria ficar gastando com metrô ou táxi. Então aluguei uma bicicleta, daquelas com cestinha, bagageiro e sem marcha. Foi algo que eu vi antes de viajar, e saía a 1.200 ienes por semana, menos de R$ 10 por dia. Em 15 minutos, com calma, já chegava a Akihabara. A Tokyo Skytree ficava a 5 minutos e mesmo Odaiba ficava a menos de 1 hora. O trânsito lá é seguro e dá para estacionar com facilidade em quase qualquer lugar, com risco quase zero de roubarem a bike. Assim, eu não me privava nunca de ir onde eu quisesse, já que os locais mais próximos eram rápidos de ir, não custava nada mais de comprar um bocado de coisa em Akiba, deixar no hostel e voltar lá, e uma ida no mercado perto da Tokyo Skytree era rápido o suficiente para ser feita mesmo no final de um dia cansativo, então a preguiça não impedia. Metrô é uma opção boa, mas o preço de viagem varia de acordo com o destino. Para Akihabara saem uns R$ 10, mas tinha lugar que custava mais de 20. Dá para adquirir uns cartões para não ter que comprar bilhetes toda vez, como o Suica Card. Também tem o JR Pass, que permite usar os trens, inclusive para o aeroporto e cidades próximas, mas esse só vale a pena se você for se deslocar bastante. Afinal, ele custa pouco mais de R$ 600 por 5 dias. Ônibus é uma possibilidade, mas o preço e velocidade não são tão bons assim, e não é tão fácil saber onde pegar e onde descer. Táxi e Uber têm preços parecidos por lá, e são caros. Na média sai uns R$ 20 por quilômetro. Termina só valendo a pena se for dividir em 4 pessoas ou precisar carregar muita coisa. Também tem a opção de alugar algum veículo, desde bicicletas elétricas a carros. Saía caro para mim, coisa de R$ 150 por dia fora a gasolina, que é mais cara aqui no Brasil, acho que dá mais ou menos uns R$ 6 o litro, além de estacionamento, mas em 5 pessoas, querendo ir a vários locais por dia, pode ser vantajoso. Algo que não precisa ser adquirido com antecedência, mas é legal ter algum planejamento, é a alimentação. Terá um vídeo para explicar isso em detalhes, mas obviamente o gasto diário pode variar bastante. Na média, creio que gastei entre 15 e R$ 20 na maioria dos dias, mas isso comendo pouco. Não é difícil, no entanto, gastar coisa de R$ 200 por dia. Um ramen do bom vai sair quase R$ 40. Qualquer bebida em restaurante que não seja água sai fácil mais de R$ 5. Uma refeição completa, num lugar arrumadinho, pode chegar fácil a R$ 80. Agora, se for para viver na base de onigiri, cup ramen e água, comendo pouco, aí dá para gastar até mesmo uns R$ 5 por dia. No geral, comida no Japão é mais cara que no Brasil, então não acho que vai ficar indo no Sukiá ou Burger King, pedir pratos que você está acostumado por aqui e achar que vai gastar menos de R$ 20. E conselho meu, você está num país bem diferente. Aproveita para comer coisas que só vai encontrar por lá, seja por não ter no Brasil ou por ser de uma qualidade completamente diferente. Por fim, um opcional que é vital para algumas pessoas é a internet para o smartphone. Tem muitos locais por lá com Wi-Fi gratuita, mas também não é uma cidade onde cada metro tem internet grátis. Os preços variam bastante, mas muitos lugares oferecem chips que não têm telefone, apenas internet, limitada ou não. Por $20, dá para adquirir um chip de 8 dias da Japan Rail Pass. Eu pretendia fazer stream de muita coisa por lá, então precisava de internet ilimitada e gastei mais de $80 para 18 dias na Japan Wi-Fi Bud. Foi sempre rápida e nunca tive cortes. Também é comum alugarem os roteadores portáteis. São um pouco mais caros que chips sim, mas também pode ser uma opção melhor do que ficar roteando a internet a partir do seu smartphone. Em ambos os casos, muitas vezes há a opção de pegar a encomenda já no aeroporto ao chegar de viagem. Se você é do tipo que usa o celular mais para se informar em como chegar nos lugares, acho dispensável. Mas se você quiser manter contato via internet sempre, seja para conversar com os amigos e familiares ou ficar atualizando redes sociais com fotos e vídeos, pode ser um gasto justificável. Claro, há diversos outros gastos, mas não vou entrar nesse mérito aqui, porque são muito opcionais. Entradas de parque de diversão é um deles, mas nem todo mundo curte. Eu até gosto e tinha um pouco de vontade de ir em alguns, mas não quis investir tempo e dinheiro nisso. O mesmo vale para shows, feiras e afins. Eu paguei para ir na Comic Cat, que foi paga nessa edição, mas tem gente que não se interessa. De qualquer forma, se forem algo do tipo, é sempre bom pesquisar a compra dos ingressos com antecedência. Para algumas coisas, pode evitar filas bem grandes. Para outras, especialmente shows, pode ser a diferença de conseguir ir ou não, já que podem esgotar. Eu fui e fiquei 18 dias por lá. Meus gastos básicos foram
R$ 3.951 em passagem aérea, R$ 97 do visto, R$ 70 por dia em hospedagem. Foi um pouco mais porque em Nagoya eu fiquei em locais mais caros, mas vamos simplificar porque eu economizei também dormindo no ônibus em 2 dos dias. R$ 20 por dia em alimentação. Eventualmente fui em alguns lugares mais caros, mas, novamente, apenas uma base. R$ 8 por dia em transporte. O aluguel da bike saiu um pouco menos, mas teve dia que eu peguei metrô. R$ 340 em internet. R$ 100 em metrô de ida e volta de Narita. Ou seja, meu gasto básico ficou em torno de R$ 6.000. O gasto fixo diário, sem contar a internet, ficava em R$ 88. E se fosse fazer a viagem novamente, provavelmente pegaria a internet só para os dias da live mesmo. E serve como uma base, excluindo compras, ingresso e outras extravagâncias. Dá para gastar menos de R$ 100 por dia. Ou seja, se eu tivesse passado um mês lá, daria para só ter gasto uns R$ 1.200 a mais. Hoje em dia, sairia mais caro. O real desvalorizou e o hostel mais barato fechou. Mas deve ser possível achar hospedagem por cerca de R$ 100 por dia. Já falei muito nesse vídeo, então vou ficando por aqui. No próximo vídeo, irei falar sobre a viagem saindo do Brasil até chegar ao hostel e eventuais diferenças na hora de voltar. Então, até semana que vem.